pessoal, estamos aqui início a mais um podcast da Rafus Press. Dessa vez é um episódio que eu vou tratar um pouco de uma questão que eu acho importante. Na verdade, esse problema não é bem um problema, mas é uma estruturação, não é, digamos assim, da literatura e da cultura humana. Isso atravessa uma preocupação que é constante, eu acho, no próprio canal, um pouco da própria editora e um pouco minha, né? Eu sempre trabalhei com autores outsiders, né? Isso sempre me deixou melhor, assim. Não que eu despreze, sei lá, um Homero, um Cervantes, um Joyce ou um Proust, não, muito pelo contrário. Mas os autores não canônicos, pelo menos dentro da minha experiência de pesquisa, eles sempre me levaram a descobertas muito instigantes, que às vezes os autores canônicos levam, mas o autor canônico ele tem um peso, uma espécie de museificação, de mumificação até, acho que seria até um termo mais correto, que faz com que a obra ela se torne muito canônica. Não é? Essa explicação é péssima. Mas faz com que a obra se torne muito assim, soterrada, muito saturada. Ela, digamos assim, comunica elementos mais ou menos que, por conta até da formação escolar, né, nós conseguimos assim decodificar e rearranjar rapidinho, sem que a obra realmente nos impacte, né? Nem sem que a obra digamos assim, atinja a nossa cabeça como um machado ou coisa parecida. Eu percebi isso vendo um vídeo de um booktuber, né, americano. Afinal, essas coisas existem no mundo todo, é igual epidemias, né? Mas o booktuber americano, ele, não me recordo agora o nome, bom canal, inclusive, ele tem uma, digamos assim, uma busca sempre por autores não americanos, que ele faz a resenha até com uma certa profundidade, apesar do meio, né? E com um interesse vivo, assim, né? Ele é bem entusiasmado, então ele fala bastante ele fala do Borges, ele fala de várias obras do Mishima, ele fala de Silvino Campo, mais recente, e num dos vídeos que eu vi que eu achei muito interessante, ele falou de Machado de Assis, justamente a tradução para o inglês do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é curioso como, através do olhar de um estrangeiro, você percebe certas qualidades que a minha lembrança do livro, eu li esse livro várias vezes, né? A minha lembrança do livro não priorizava, embora instintivamente, até por assim dizer, eu tinha consciência dessas qualidades, não é? E é por isso que o programa de hoje, né, uma série de programas que eu vou tentar fazer de vez em quando, ele se chama Os Passos Perdidos, que é um romance do escritor cubano Alejo Carpentier, que fala bastante sobre a memória, né? Quer dizer, antes do músico lá, que é o protagonista, ir para a selva venezuelana, e lá, enfim, acontece uma série de coisas. É um livro genial, um dos melhores livros, talvez o melhor livro do Carpentier, né? Ou mais conhecido, pelo menos. Ele fala dessa perda, quer dizer, a vida é tão convencional, né, a vida que ele vivia em Nova York, era tão convencional que ele perdia, de certa maneira, o princípio do tempo, não é perder a noção do tempo no sentido de você realizar alguma atividade e você não perceber o tempo se passando. Na verdade, é você realizar atividades mais ou menos automatizadas dentro de uma grande metrópole, tudo muito, digamos assim, circunscrito, horário, tempo, tudo você tem que acompanhar, e essas atividades elas simplesmente se perderem no mar de mesmice da memória, elas são apagadas, são os passos perdidos, né? E o nosso programa, Os Passos Perdidos, esse é o primeiro volume, vão ter vários, né, como eu disse, nós vamos tratar 3 autores que terminaram, digamos assim, numa espécie de esquecimento, numa espécie de limbo. Nós vamos ver em breve que esses autores não é que eles necessariamente fossem esquecidos. Alguns deles são até bem populares. O problema é que eles se tornaram, digamos assim, ou a obra, uma das obras, né, produzidas por ele, engoliu o restante, ou até, digamos assim, uma atividade a qual ele se dedicou, engoliu o restante da produção dele. Isso é bastante frequente e é uma maneira de normalizar um autor de forma a ele não ter, anular certa expressão artística, né, da produção dele. Ou, sim, assim, de fato, o puro e simples esquecimento mesmo, ou num terceiro, digamos assim, numa terceira vertente,
o autor ele acabou, devido à compartimentalização cultural, que faz com que as editoras tenham interesses. Cada ano você tem um ano de alguma coisa, e aí você tem certos interesses específicos, né? Isso em geral é dentro de editoras maiores, dentro de editoras assim mais comerciais, que trabalham com livros, assim, uma produção de livros, né? Você tem que seguir as tendências, quer dizer, o que as pessoas estão lendo agora? As pessoas estão lendo autoajuda publicitária, as pessoas estão lendo livros de pesca. Bom, enfim, né? Qualquer que seja o tema, vamos nos dedicar a isso. Se um dia as pessoas começarem a ler muitos manuais de pesca, com certeza Hemingway vai ser um autor que vai voltar à moda, não é? E o Velho Mar, por exemplo, né? Então é mais ou menos assim que funciona muitas vezes o comportamento das editoras, não é? Pelo menos como eu falei, das editoras maiores, mas é um comportamento que acaba sendo seguido por todo o mercado. E nós temos um mercado que tem essa tendência natural. No momento, por exemplo, todos, né, quer dizer, todas as editoras grandes estão trabalhando com livros sobre pandemia, sobre a história dos vírus e das bactérias, sobre a situação pós-pandêmica, não é? Alguns aí, livros bem recentes, autores recentes que estão vivos e trabalhando nisso agora, né? E isso é bom, de certa forma, mas, como eu disse, isso soterra outras iniciativas, não é? E de soterramento em soterramento, alguns autores acabaram totalmente, digamos assim, em segundo plano. E é por conta disso que eu estou montando aqui Os Passos Perdidos, volume 1. Então, quais seriam os 3 autores desse volume 1? É um autor francês, uma autora australiana e um autor latino-americano argentino, não é? A gente pode começar a falar da autora australiana, não é? O nome dela é John Lindsay e ela escreveu... Ela era uma escritora, se não me engano, da Tasmânia, né? E ela teve uma vida bastante longa. Ela nasceu em 1896 e morreu em 1974, né? Quase 100 anos aí de vida. E ela produziu bastante em vida, né? Ela tem enciclopédias online da vida, o IMDb, né? Você pode encontrar que ela tem, por exemplo, peças de teatro que nunca foram publicadas. Ela tentou publicar, era um pouco moda, nos anos, não é, 50, 60, a partir dos anos 40, talvez por conta da guerra, virou um pouco moda você publicar memórias, né? Então, Robert Aickman, né, um grande escritor de narrativas de horror surrealista, escreveu 2 volumes de memórias, né? É uma tradição inglesa constante, mas virou um pouco uma coqueluche entre os autores aí entre os anos 40 e 70. Até, o próprio Ballard, não é? James Graham Ballard, que é um escritor que trabalhava de gênero, né? Em gênero, né? Mais ficção científica. Aos poucos foi fazendo a transição para uma ficção, entre aspas, canônica. Ele tem pelo menos 2 ou 3 volumes de memórias, né? Da guerra, que é o Império do Sol, a Caridade, eu não sei como é que se traduziu, Kindness, né? Caridade de Estranhos, enfim, né? Então essa autora, ela publicou, ela trabalhou bastante, ela escreveu muito. O primeiro romance dela, que é um romance satírico, foi publicado, na verdade, em 1936. Como ela nasceu na virada do século XIX para o XX, ela já tinha quase 40 anos, ou em torno de 40 anos. E é um romance satírico, é um romance satírico sobre turismo, sobre, enfim, sobre um pouco dessa questão até da ocupação cultural da região, né? Que ela vivia um pouco na pele por morar na Austrália, não é? Então é uma autora com uma produção interessante, bem ampla, que cobre contos, romances, memórias, novelas, não é? E cobre também gêneros diferenciados. Então, ela trabalhou com sátira, ela trabalhou com uns romances mais psicológicos e matérias de jornal, enfim, né? Inclusive até livros infantis. No finalzinho da vida dela, nos anos 80, ela chegou a lançar pelo menos um livro ilustrado. Então, uma autora com uma produção considerável. Mas se você procurar Joan Lindsay na internet, você vai ter, e colocar, sei lá, stories, short stories, qualquer coisa relacionada à literatura, você vai ter pelo menos uns 2.000
umas 2.000 links vindos aí pelos mecanismos de busca relacionados ao romance mais conhecido dela, que ela publicou em 1967, chamado Picnic at Hanging Rock, não é? Ou Piquenique, a tradução do filme, né, no Brasil, e que eu acho que é até a tradução mais usual do nome desse romance, é O Piquenique na Montanha Misteriosa. Hanging Rock é uma montanha na região da Tasmânia, muito conhecida, e esse romance ele sofre daquela maldição. É uma maldição curiosa, que é uma maldição mais feminina, né? Inclusive, a segunda autora dos Passos Perdidos, num volume próximo que eu vou apresentar, ela sofreu a mesma coisa, não é? E que é o seguinte, é você ser sombreado, né? Ter uma sombra diante de você como autora, que é o filme, não é? Então, alguns filmes, eles eram uma sombra tão grande que ninguém lembra o autor original, não é? Da obra, da narrativa, e por ela, essa sombra faz com que, quando a narrativa seja lida, ela seja lida à luz do filme. De certa forma, isso acontece bastante com a Joan Lindsay. Embora a verdade é que o romance ele se sustenta muito bem sozinho e ele é muito conhecido, especialmente lá na região da Tasmânia e da Austrália, né? Aquela região lá da Oceania. Eu vou falar um pouco desse romance, porque os outros são inencontráveis, né? Muita coisa ela nem chegou a publicar. Deve estar provavelmente em arquivos, em bibliotecas na Tasmânia. Então, para você ter acesso só quando ela fizer. A morte dela fizesse 60 anos, ou seja, em 2060 quase. Ou então quando isso for liberado para alguma biblioteca pública local, na forma de livro. Não sei nem se isso chegou a ser liberado algum dia. Mas enfim, o que acontece. A única obra então que nós temos, então isso até que é digamos assim, a essência dos Passos Perdidos, né, que é o esmagamento do autor, porque no fim das contas a gente acaba tendo só uma obra dela disponível, né? E essa única obra que nós temos é o Picnic at Hanging Rock, né? Que no meu caso é a edição da Penguin, que veio junto do Blu-ray do filme. Aliás, também tem isso, né? O filme foi lançado pela Criterion e o Blu-ray vem um estojo, né? Que vem o filme, quer dizer, o conteúdo, né? O estojinho do filme, né? Na verdade é um boxzinho, aí vem o estojinho do filme e o livro junto, né? Mais ou menos no mesmo tamanho, no mesmo diagramação, né? No mesmo tamanho geral. É uma novela curta, né? Porque é um livro pequeno e tem menos de 200 páginas. E ele trabalha basicamente com um mistério. Por isso que falam muito de gótico, mas existe uma tensão, tanto no livro quanto no filme. No filme, evidentemente, essa tensão é mais, digamos assim, explícita. Mas é uma tensão sexual. E é interessante porque essa tensão ela vai em dois caminhos instigantes, que é um caminho mais ou menos heterossexual, que é o caminho do filho lá de um fazendeiro que acha, né, as meninas perdidas, pelo menos uma delas, né, e é o caminho homossexual, digamos assim, que é esse universo sobrecarregado de sexualidade do orfanato, não, do colégio interno. Porque qual é a história do Picnic at Hanging Rock? Um grupo de alunas de um colégio interno tradicionalíssimo na Tasmânia, e é importante frisar que a Austrália tem digamos assim, uma estruturação social ainda mais predatória, num certo sentido, em relação aos habitantes nativos, que o Brasil, por exemplo. E olha que o Brasil não é nenhuma maravilha, né? Tivemos genocídio aqui. Mas no caso da Austrália, existe um esmagamento completo dessa população nativa, completamente colocada à margem e substituída como se fosse uma segunda Inglaterra, uma Inglaterra quente, uma Inglaterra com um deserto né, um deserto com, enfim, uma Inglaterra do hemisfério sul. E isso é marcante, né, no desenvolvimento cultural da Austrália e, inclusive, da sua própria literatura, não é? Então, enquanto países como a Argentina celebram o gaúcho, o crioulo, né, quer dizer, o criolho, né,
aquele indivíduo mestiço ou que é resultado ali até da resistência indígena, né? Que fez com que o europeu tivesse que se adaptar um pouco àquele universo dos índios antes de matar todos, mas enfim, né? Teve uma resistência. Na Austrália, os documentos disso são colocados em segundo plano. Pois bem, esse colégio tradicional leva como uma espécie, como eu falei, de Inglaterra encapsulada num lugar quente, né? Essas moças vão para, que é um colégio de moças, elas vão para essa montanha acompanhadas por, se não me engano, duas professoras, uma de francês e o cocheiro, enfim, os criados, e uma de francês e uma de matemática. E nesse local, um grupo de alunas desaparece. A trama é essa. É bastante simples, porque o que digamos assim, ressoa é o desaparecimento. Todas as consequências, todas as investigações, tudo o que se pode extrair desse desaparecimento é o foco da narrativa. E a maneira como isso é conduzido é brilhante, não é? Porque algo aparentemente simples, porque não tem uma explicação. A própria escritora, aparentemente, eu não sei nem se isso não é um pouco apócrifo, ela escreveu uma conclusão chamada O Segredo de Hanging Rock, seria Hanging Rock, né? Que seria um capítulo perdido, ou coisa do gênero, foi publicado, tem em PDF. E eu não sei nem se não foi um editor que bolou esse capítulo para fazer algo sensacional no livro, e não foi possível, porque ele é ruim, né? É medíocre e destrói a atmosfera, que é o mais instigante, né? Que te dá uma explicação, e a explicação, é claro, é absurda, é um pouco até imbecil, então não vale, né? Quem encontrar, tiver curiosidade, já tiver lido o livro, pode mergulhar tranquilo, num capítulo de 20 páginas, né? Mas então o Piquenique em Hanging Rock, ele tem essa aura, essa sexualidade assim, carne viva, e é uma obra extraordinária pelo mistério que ele constrói, a maneira como ele constrói ela, né, a autora constrói esse mistério, é extraordinária. É uma pena que as outras obras dela tenham aí se perdido e ficado esquecidas aí né, por conta do sucesso da sua obra principal, talvez, ou da sua obra mais conhecida. O segundo autor é René Crevel, que é um autor surrealista francês. O René Crevel, ele cometeu suicídio muito cedo, não é? E foi um autor muito importante dentro dos quadros do surrealismo, né? Os quadros do surrealismo francês, né? Ele tinha, enfim, desenvolveu uma obra densa, uma obra bastante complexa, com vários romances, não é? Embora ele tenha morrido bem cedo, ele morreu com 35 anos, né? Ele participou, enfim, de todas de várias iniciativas do surrealismo, as revistas, ele foi nos editores, né? Enfim, era um indivíduo de muita fibra. Ele tinha uma doença crônica, uma tuberculose crônica que, digamos assim, acelerou o processo de escolha pelo suicídio. E ele morreu muito jovem, então não teve um desenvolvimento. A obra dele caminha realmente pelo surrealismo dos anos 30, né? Aquela fase bem desbravadora do grupo. Ou isso até foi bom, de certa forma. Mas enfim. O René Crevel, ele escreveu uma série, como eu disse, uma série de romances. Na verdade, são romances bem curtos, novelas, não é? E ele também ficou famoso quando ele estapeou Ehrenburg, né? O escritor stalinista lá na França e tudo mais. Mas enfim, ele escreveu pelo menos umas 9, 10 novelas, dá um pouquinho mais, né? E entre outras coisas, né? Ele escreveu outros artigos, ele escreveu na Revista Surrealista, ele tem um livro sobre o Paul Klee. Enfim, é um autor bastante, como no caso da John Lindsay, ele é um autor bastante multifacetado, não é? A obra que eu vou comentar dele aqui, que eu tenho em mãos, não é? A obra dele, como está em domínio público, não é tão difícil assim de achar em francês, no site da Gálica, né?
da Biblioteca Nacional Francesa, mas a obra que eu vou comentar chama-se La Mort Difficile, A Morte Difícil, que é um dos primeiros romances de 1926. Mas por que essa obra? Porque ela foi traduzida numa edição belíssima, é uma edição instigante porque ela é a forma um retrato estilizado do Crevel que tem aqui na essa tradução tem, né, um retrato estilizado do autor e tal, como uma fotografia preto e branco convertida em ilustração. Você não tem desenhos ou imagens ou algo muito gritante, algo muito escalafobético, não é sobrecarregado. É um livro feito com uma elegância incrível e a elegância tipográfica. E tipo simples até. Parece um Didot, né? Aqui da Vivim falando. São tipos simples de coisa de Linux, né? Quer dizer, é um livro simples, é um livro, mas muito bonito. Ele faria o orgulho do nosso amigo Camilo Prado, né, o editor da Nefilibato, porque a capa dele é de papel, um papel rosa. Ele vem falando aqui, papel Master Blanc linho 270 gramas. É um papel muito bonito e é um papel assim que tem uma textura muito gostosa, né? E você só tem o título Morte Difícil, seguido de O Espírito contra a Razão, se a morte fosse apenas uma palavra, além da resposta do autor à enquete sobre o suicídio publicada na revista La Revolution Surrealista. Então é esse material, não é? O índice já é a capa, é um projeto gráfico muito instigante e, como eu falei, por não ter elementos gráficos ou de ilustração, você não mata a essência da obra, associando a obra a um elemento de ilustração que às vezes é despropositado ou não corresponde exatamente ao que a obra faz, né? Esse é um detalhe instigante, muito interessante, como o uso de imagens às vezes destrói um livro, né? Eu falo isso pelo fato da Rafos prezar muito imagem, mas as imagens tentam fazer com que ela converse com o elemento central que é o texto, não é? Então, muitas vezes, né, essa elegância do texto, ela é melhor, ela é mais indicada. E num livro exuberante, porque A Morte Difícil é um romance extremamente exuberante, é um romance curto, tem umas 180 páginas, mas ele é exuberante, ele faz com que... ele trabalha com personagens em círculos familiares, que seria o círculo da família Bloch. Eu não sei se é uma ironia, uma homenagem ao poeta russo que também cometeu suicídio, Alexander Blok. Isso não é mencionado pelo excelente estudo, aliás, que vem acompanhando a obra, de autoria de quem mesmo, não lembro o nome. Não tem também. Né? No pós-fácil tem um excelente estudo de Marcos Rogério Salgado, né? Mas ele não menciona isso, né? Essa história do Blok. E a família... qual é o nome da outra família? A família Dumont Dufour. Então, Dumont Dufour. Essas duas famílias têm estruturas parecidas. É uma mulher, no caso da família Bloch, viúva, no caso da família Dumont, abandonada, por assim dizer, não é? E que tem filhos, uma menina, uma moça, no caso da família Bloch, e um rapaz, no caso da família Dumont. E aí a história ela gira em torno desses personagens, especialmente por conta digamos assim, dessa ideia de normalidade, que é uma ideia bastante surrealista e tem tudo a ver com o momento, né, que o romance é de 26, que é essa ideia de conflito entre o normal e o não normal. E esse conflito gerar tanto um certo aspecto satírico e irônico, mas também gerar um conflito trágico, uma falha trágica. Então é um romance muito bonito, né? Tem momentos, por outro lado, tem momentos engraçadíssimos por conta desse elemento de humor negro e sátira, mas as imagens, a maneira como elas são construídas, elas tranquilamente poderiam estar num roteiro surrealista. Aliás, lembra um pouco, na verdade lembra de longe um pouco a ideia central do Cão Andaluz do Buñuel, né? Então é um romance belíssimo. Espero aí que essa editora que lançou chama Sem Cabeças, né? A tradução é do Bruno Costa, que é um excelente tradutor. Bruno
Bruno Costa e o do Alexandre Barbosa de Souza, né? Espero que eles lancem o resto, os outros romances do René Crevel, que é um autor que merece ser mais lido, merece ser mais conhecido e merece sair, como eu disse aí, no caso, é um autor que foi soterrado pelo espírito do tempo, né? O surrealismo correspondendo ao espírito do tempo aí dessa geração que viveu em literatura, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com uma participação política, com uma, digamos assim, uma atividade intensa de luta, né, contra o autoritarismo, e que hoje parece um pouco ingênuos, né? Existe uma leitura, toda uma leitura nesse sentido, que é absurda, né? E que deveria ser, na verdade, abandonada em prol realmente de que se conhecesse e publicasse mais esses autores. E o terceiro é o Chu Solar, né? Esse é mais um autor vítima do próprio sucesso. Chu Solar é um autor argentino. O nome dele, na verdade, era Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari. Ele nasceu em 1877, faleceu em 1963. E ele, enfim, como pintor, né? Aí a gente falando do como um sucesso pode, digamos assim, soterrar outro. Então, como pintor, ele e artista gráfico multitalentoso, ele é considerável, ele é bem conhecido, né? Ele tem obras, enfim, ele tem um museu na Argentina que é uma referência. Ele tem bastante produção dentro desse ramo, né, das artes plásticas, né? E digamos, da performance mesmo, né? Ele construiu, por exemplo, um piano, que é muito próprio a maneira como as cordas, né, digamos assim, as notas são acionadas, o que ele quer dizer com aquelas notas. Ele construiu um tabuleiro de xadrez que você pode fazer leitura de astros, né? Enfim. Esse é o Show Solar. E a obra dele, então, como eu disse, é uma obra muito influente, muito conhecida e brilhante, a obra visual, né? Uma obra de artes plásticas. Mas ele também era um escritor, e um escritor de certo talento, porque entre outras loucuras, ele inventou uma linguagem, o neocriolho, né? E eu dediquei todo um 2017, 2018 ao estudo do neocriolho e especialmente ao estudo dessa concepção visionária que o neocriolho abriu para o Chu Solar. O neocriolho, só falando de maneira bem ampla, acho que eu já comentei sobre isso em outro vídeo, ele era uma amálgama de todos os idiomas falados na América, inglês, espanhol, português, francês, e a ideia é que ele substituísse esses idiomas e transformasse em um idioma universal. Bom, o Chu Solar, então, ele escreveu, ele percebeu, digamos assim, a vida dele é muito complexa, não dá nem para resumir muito nem os pontos em torno do livro, mas vamos tentar. Ele percebeu que só tentando convencer as pessoas a falarem o neocriolho, ele tentou conversar o Borges e todos os amigos dele, não ia dar muito certo, essas pessoas não iam falar. Então o que ele fez? Ele pegou e ele resolveu montar um livro que seria uma espécie de Divina Comédia, de livro clássico do neocriolho, e dessa forma o idioma poderia ser mais conhecido, porque as pessoas teriam acesso ao livro, e tendo acesso ao livro, a linguagem ficaria codificada num formato, digamos assim, permanente, não tão flutuante quanto os construtos da oralidade, né, que você tenta montar na oralidade. Então, ao invés de montar uma gramática, como seria aí o caso, como aconteceu, aliás, o caso do Volapük, do próprio Esperanto, ele tentou montar uma obra literária de peso, que é Los Sans Signos, um conjunto de uma série de visões disparada pela visão, pelo uso, né, como uma espécie de chave. Isso era uma metodologia empregada pelo Aleister Crowley nas sociedades dele, e que ele, evidentemente, não teve a ideia dessa metodologia, ela foi importada de outros, né, sociedades místicas e tudo mais que usavam elementos emblemáticos como portas para o início de uma visão, né? Aquele elemento é a maneira como você poderia adentrar a visão, né? Então poderia ser uma carta de tarô, poderia ser, enfim, uma série de outros elementos que eram usados pelo visionário para adentrar o universo da sua visão. O Chu Solar, ele codifica isso em hexagramas do I Ching.
E o resultado é espetacular, né? Você tem pequenos poemas em prosa extremamente visuais, não é? Quer dizer, que lembram um pouco até os quadros dele, mas são mais, digamos assim, a linguagem permite isso, eles são mais flutuantes e mais elaborados, mais complexos, no sentido de que existe ali, de certa forma, peso, gravidade, volume, coisa que a obra pintada não permite, né? Então, são pequenos poemas em prosa visionária, espetaculares, que constituem uma espécie quase de evangelho do autor. Existe uma comunicação direta desse livro, com, além do próprio Tim, com a Divina Comédia de Dante. Então é um livro ambiciosíssimo, nunca foi lançado. O Gil Solar ele passou anos e anos da vida dele em cima dos cadernos, né, escrevendo, corrigindo, tendo as visões, não é? Por esse procedimento mágico que eu mencionei, né, esse procedimento da magia. Ele, por outro lado, ele depois datilografou uma parte, corrigiu. Todo esse material está disponível no Museu Gil Solar, mas não está disponível ao público, porque afinal o autor morreu em 63, né? Falta ainda bastante tempo para a obra entrar em domínio público. Mas, como eu mencionei, o resultado que a gente tem foi publicado num livro caríssimo, dificílimo de conseguir. Eu consegui pela Amazon espanhola, que é o chamado Los Ancestros Solar e Ting. Esse livro foi produzido pela editora. Cadê? Pelo museu, né? Pelo próprio Museu Fio Solar, que é a Fundação Pan Club, que administra, e por uma editora local chamada El Hilo de Ariadna. E é espetacular, é um livro, enfim, que deve ser lido, mas ele é caríssimo, porque ele acabou entrando como uma espécie de manuscrito. Na verdade, essa edição que eu tenho, ela foi traduzida, um trabalho assim primoroso e provavelmente muito custoso do editor Daniel E. Nelson, tradutor também. Ele traduz, né, do neocriolho para o espanhol. Então é uma obra enigmática, ela é, enfim, empolgante, embora seja até curta, né? Você vê aqui com as traduções, ela termina lá pela página 50, 70, são mais ou menos 70, 80 visões, né? É, então ela termina lá pela página 80 e poucos. Mas mesmo com todos esses problemas né, e a dificuldade do idioma, não é? O principal empecilho é o preço. Essa obra deveria ter uma versão de bolso para que outras pessoas conhecessem a obra do Chu Solar como escritor. Ele escreveu algumas coisas em revistas de vanguarda, né, com editoria do Borges, do Bioy Casares, da Silvina Ocampo, mas esse é a grande obra-prima para ele, inclusive, porque ela nunca foi publicada porque ele não teve tempo de terminar. Então ele merecia um tratamento melhor, né? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. O vídeo ficou até um pouco mais longo que eu esperava. E esse é o primeiro, Os Passos Perdidos. Vamos aí esperar, aguardar pelos próximos. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.